elencar alguns itens aqui que eu vou tratar durante esse treinamento, uma visão mais geral, mais ampla, né? Vou mostrar rapidamente como é que vai ser a nova forma de ativação e inicialização de serviços dentro do TOP, para poder ter essa integração com o Métodos a partir de então. Vou falar um pouquinho sobre gestão de usuários e equipes dentro do escritório de contabilidade. Vou mostrar também a gestão de clientes responsáveis para quem já brincou um pouquinho com o antigo VaptVupt, né? Ele tinha uma forma bem simplista de fazer essa configuração. Agora, em virtude do tarefas, do DOS, a gente teve que dar uma reforçada nisso aí, dar uma forma mais segura de definir responsável de cada cliente. Então ficou bem interessante. É uma implantação, na verdade, né? Então acarreta um pouco de trabalho no início, mas depois a coisa flui naturalmente. Vamos entrar no mérito de gestão de processos. Vocês vão entender o que é a gestão de processos dentro do Tools. Gestão de tarefas, que é o grande foco dele, é gerir tarefa para evitar atrasos e multas. Vou entrar também na questão de gestão de atendimento, que já é na parte de atendimento, já entra na linha já do Views, que é a parte de comunicação com o cliente, né, onde eu trato de um canal aberto para atendimento ao cliente. Vamos ver um pouquinho de protocolo online, gestão de protocolo online, onde eu faço as publicações para o cliente, documentos, guias, tributos, tudo que eu tenho que devolver, entregar para ele de uma forma segura e com registro, né, de protocolo, o dia que ele viu, o dia que ele baixou o download. E também para apresentar um novo produto para vocês, que é o portal do colaborador, que é a extensão do Views. Eu publico um documento para um colaborador e esse colaborador lá na ponta, através de um portal, consegue ter acesso a informações pertinentes à vida dele dentro da empresa. Recibos, históricos, avisos, quadro de aviso, então a gente vai ver melhor em detalhes depois na sequência aí. Tá, e por fim, algumas conclusões, dúvidas, a gente poder tratar de algumas coisas para a gente conversar um pouquinho. Tá, ok? Então vamos lá, fazer uma teoria sobre o Métodos, né, que na verdade a gente vê que o cenário atual, o uso da tecnologia é uma das maneiras essenciais de se garantir sucesso, não só das empresas de contabilidade, como de qualquer empresa hoje que esteja no mercado. Então, foi pensando nesse cenário aí que o Métodos foi criado para dar um novo jeito de gerenciar as atividades dos colaboradores da empresa de contabilidade e o atendimento dos seus clientes, garantindo a execução das solicitações de serviço e a entrega das obrigações diárias, evitando atrasos e possíveis multas. Então, o intuito do Métodos é dar ao gestor, ao dono do escritório, aos supervisores, gerentes de departamento, uma visão da situação de cada cliente dele no que diz respeito às obrigações que ele tem com aquele cliente. Se entregou um DARF do PIS, se entregou o DAS, se entregou o SPED, se entregou o E-Social, se atrasou, por que atrasou. Então, ele tem uma visão gerencial de tudo que está acontecendo dentro do escritório de contabilidade de forma simples e rápida. O Métodos é constituído por 3 módulos, como eu acabei de citar. Ele é o gestão de processos e tarefas, que a gente denominou como DOUS. O gestão de atendimento e comunicação, Views, é o antigo VaptVupt. A gente fez algumas melhorias no uso dele, na forma de ativação. E, por fim, o portal do colaborador. Tá? Hoje, esses 3 métodos somados levam um jeito de fazer a contabilidade a um novo patamar. Tá? Vamos falar um pouquinho do método do DOUS, né, que é a gestão de tarefa, para a gente entender o que é de forma descritiva, o que o Métodos faz. Ele é um gestor de tarefas especializado no mercado de contabilidade, uma plataforma que permite aos escritórios elevar o seu nível de gestão, melhorando a organização interna e gerando um reflexo na produtividade e no desempenho dos colaboradores. Aqui a gente fala, vamos dar 3 pontinhos para a gente colocar algumas coisas aqui. O DOUS, o gestão de tarefa, nesse primeiro momento, a gente focou na atividade de contabilidade. Mas isso não quer dizer que amanhã eu não possa colocar ele numa outra vertical. Uma vertical de, sei lá, de escritório de advocacia,
prestador de serviço, tudo que é da linha de serviço a gente consegue atender 100% hoje. A grande diferença hoje do DOOS, do gestão de tarefa, é que a gente entrega pronto hoje, na implantação, alguns processos, alguns templates, né, vamos colocar assim, de obrigações de cada tipo de tributação de empresa. Eu tenho um modelo de processo para Simples Nacional, um modelo de processo para MEI, um processo para lucro presumido, outro para lucro real, para pessoa física, para algumas atividades de alguns processos de abertura de empresa. Então, a gente entrega uma coisa meio que pronta, já moldada, para o escritório de contabilidade que adquirir o produto, adequar aquele processo à realidade dele. Garanto que eles vão mexer muito pouca coisa. A gente teve que fazer um pente fino em vários locais, porque a gente não acha isso pronto em lugar nenhum. Parece que é proibido ser público isso aí. Então, a gente teve que garimpar um pouquinho no site da Receita Federal, algumas coisas no portal, alguns portais de contabilidade que existem aí na grande rede. Baseado em todo esse estudo, a gente conseguiu moldar os nossos processos. Então, 100%? Provavelmente não. A gente sabe que o mercado muda muito. Mas aí o intuito é oferecer já para o escritório um facilitador de implantação, tanto para a CA, que vai ter que ensinar o cliente a fazer isso, mas também para o cliente estar na ponta. Ele não vai ter que pensar em muita coisa para gerar os processos dele de acordo com as atividades de cada cliente. Tá? Então, eu quero só colocar aqui que o Métodos, hoje, ele é para contabilidade, mas nada impede dele amanhã eu subir uma vertical dele para qualquer segmento que nossa CAs verem mercado para ela, tá? Então, fica aberto aqui para a gente poder depois, com o tempo, conforme vocês vão pegando maturidade no produto, conhecendo mais o produto, enxergar algum mercado que a gente possa colocar o gestor de tarefas e a gente vai lá, adequa e abre as portinhas para poder começar a poder entrar nesse novo mercado. Principais funcionalidades do Métodos, como eu já falei, estou reforçando aqui, padronizar atividades com prazo de entrega e responsáveis finais e execução de obrigações lote. O que eu quero dizer com obrigações lote? Eu posso encerrar, pego um dia para fazer reinf, faço de todos os meus clientes, no final do dia eu posso encerrar isso em lote, não preciso ficar entregando tarefa por tarefa, eu posso fazer isso tudo em lote, tá? Então, aí, o intuito é facilidade na ponta lá do nosso colaborador, do nosso escritório. As principais funcionalidades dele também em nível de item, então a gente pode ter aqui tarefas recorrentes e avulsas, já vamos falar qual que é a diferença de recorrência e avulsa, para a gente poder nivelar conhecimento aqui, para não cada um entender de um jeito. O Métodos também, tarefas, ele permite a geração de tarefas, da agenda de tarefas, de forma automática ou manual. O automático é o quê? Eu vou agendar um determinado dia do mês que todas as minhas agendas de todos os meus clientes vão ser geradas e na caixinha de entrada de todos os colaboradores as tarefas vão estar disponíveis para eles poderem saber o que eles têm para executar naquela semana, naquele dia, naquele mês, nos próximos 3 meses, vai da política do escritório de contabilidade. Eu posso trabalhar com gestão de tarefa em lista, que é o tradicional, e posso também trabalhar com tarefas no modelo de quadros, que é o Kanban. Tá? São duas formas de trabalhar. Posso fazer apontamentos timesheets, vai ser opcional para cada escritório, para controlar isso tudo é para ter a gestão do tempo, né, que a gente pode levantar depois no final do mês quanto que custou cada colaborador, quanto tempo ele se dedicou para cada obrigação, qual que é o tempo de cada departamento, quanto tempo gasta cada equipe para entregar suas obrigações. Posso chegar no nível de cliente também, não está aqui, mas a gente pode chegar assim, quanto que esse cliente está me tomando de tempo por mês dos meus colaboradores para poder entregar todas as obrigações deles, tanto as tarefas que eu tenho contratualmente, como eu tenho as avulsas, que ele me pede esporadicamente, que a gente vai entender daqui a pouco. O cliente tem uma gestão de processo limitada, ele pode criar processos conforme ele entender, conforme a política dele interna lá, se ele tiver um departamento que faça isso, ele pode criar naturalmente isso aí. Ele pode fazer uma criação opcional de checklist em tarefa, que seria isso aqui? É uma forma de conduzir um colaborador a entregar aquela tarefa no prazo.
Para fazer o draft do PIS, o que eu preciso fazer? Vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho que importar as notas, eu tenho que fazer uma conferência, eu tenho que fazer uma apuração, eu tenho que fazer a geração do FD para poder emitir o draft do SPED, o draft do PIS. Tá? Então, são detalhes que você pode oferecer para o cliente se ele quiser entrar nesse nível. Não é opcional, tá? Para não complicar muito o dia a dia dele, porque senão ele vai ter que ficar checando várias tarefinhas para poder entregar um draft do PIS. Talvez isso foi uma dificuldade lá atrás, quando fizemos no Direct. Então, aqui a ideia é facilitar. Eu quero controlar a entrega. O pré-requisito para aquela entrega não me importa, tá? Eu posso fazer ainda aquisição de templates via Store. Aqui é uma ideia que a gente colocou no projeto em si, que é o quê? Trabalhar com compartilhamento. É uma comunidade contábil que se compartilha conhecimento. Então, seria o que essa Store? O intuito do projeto o escritório de contabilidade X criou um processo que ele achou muito legal, que atende um nicho de empresas dele lá, que ele consegue garantir que ele não vai ter multa. Ele pode compartilhar isso com a gente vai validar e vai distribuir para o Brasil inteiro. Tá? Então, isso é o intuito de compartilhamento, uma comunidade, trabalhar em comunidade contábil mesmo. Baseado num template, a gente vai poder ranquear o template dos clientes. Então, a gente quer fazer um negócio bem comunidade mesmo. Tá? Então, isso aqui já está feito, mas a gente não tem esse mecanismo 100%. Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos, em breve, vocês vão ter essa história aí, que você pode buscar templates de forma nacional lá, tá? Existe uma entrega integrada, palavrinha difícil, essas duas juntas, dá um nó na língua aqui, na publicação do views. O que seria isso aí? Seria quando o cliente faz uma solicitação, eu gero algumas tarefas para vários departamentos para atender uma solicitação do cliente. Quando eu entrego as tarefas, eu encerro já automaticamente a solicitação do cliente, dizendo que já está ok a publicação dele. E uma outra situação é uma interface integrada com o TOP. O que significa isso? O colaborador, lá na mesa do escritório de contabilidade, não precisa estar aberto o browser dele. De dentro do TOP, ele consegue entregar tarefas, ele pode controlar tempo, ligar o apontamento time sheet de forma automática para dar quanto tempo ele levou para executar aquela tarefa. Isso vai da política de cada escritório. O escritório que vai definir, eu não vou trabalhar com time sheet, não vou trabalhar com gestão do tempo, eu quero só saber das entregas. Então, a gente vai ter casos e casos, tá? Como eu falei, só para a gente nivelar um pouquinho o conhecimento de todos aqui na rede, vamos fazer uma definição aqui do que é uma tarefa avulsa, uma tarefa recorrente e o que é um processo, dentro do método, tá, gente? Uma tarefa avulsa é um serviço que o escritório tem que entregar para o seu cliente esporadicamente. Uma solicitação. O cara solicita um relatório de faturamento, o cara solicita um recálculo. Isso tudo é retrabalho ou é um trabalho extra obrigação que eu tenho com ele, mensal. Uma tarefa recorrente é uma obrigação que o escritório tem que entregar para seu cliente todos os meses. Isso é contratual. Todo mês eu tenho que entregar o DARF do PIS, a sua folha de pagamento, os seus olerites, os históricos, entregar seu DARF do PIS ou seu PGDAS. Então, isso é contratual. Isso é baseado já no modelo de processo, que a gente vai definindo no contrato do cliente com a gente. E processo, obviamente, é um conjunto de tarefas para poder me dar essa opção de fazer o contrato, tá? Então, só para a gente entender o que é essas palavrinhas que a gente vai enxergar a partir daqui para frente no métodos 2. Tarefa avulsa, recorrente e processo. Essa aqui é a carinha dele, como vocês viram na convenção, tá? Só estou dando só uma reprisada para a gente poder depois, no final, navegar nas aplicações para a gente entender alguns conceitos lá. Então, foi mostrado essa reunião para vocês, na convenção já, então existe um nicho de resumos de tarefa aqui, que é a saúde do colaborador dentro do escritório de contabilidade, tá? Então, esse aqui é o menuzinho dele. Aqui seria Store, tá? Como vocês estão vendo aí, do cantinho aqui. Não vou entrar muito no mérito, que a gente já viu um pouquinho isso aqui. Depois a gente vai navegar para a gente poder enxergar melhor as interfaces, tá? Falamos do DOUS, é um dos modos, que é a parte de tarefa. A gente brinca de chão de fábrica, é onde a coisa acontece dentro do escritório de contabilidade, usando a ferramenta TOP. Ele vai poder fazer essa gestão dentro do escritório de tarefa,
e possivelmente depois fazer a entrega disso no Métodos, tá? No Views, que é o VaptVupt. O que é o Views, na verdade? O Views é um antigo VaptVupt, para quem já conheceu um pouquinho. Ele é uma plataforma integrada ao sistema Top. Isso pode elevar ao Inovari ou ao nosso agora também, que agiliza o fluxo de operações entre empresas de contabilidade e seus clientes, facilita a comunicação, promove a agilidade, elimina retrabalho e reduz custos com a entrega. Estou dizendo com isso, tudo que eu tenho que entregar para o cliente, eu entrego de forma online. Eu não vou mandar e-mail, eu não vou mandar WhatsApp, não vou mandar Skype, eu vou centralizar tudo num único repositório, que eu vou ter todos os registros de quando ele se logou, quando ele viu, quando ele abriu a solicitação, quando eu entreguei para ele. Então a gente tem toda uma gestão de atendimento dentro do Views, tá? Principais funcionalidades é a centralização das informações, como eu falei agora, canal único e protocolo online de entrega de documento. Então eu sei quando ele acessou, quando ele viu, então eu acabei de reforçar aqui para vocês agora. Principais funcionalidades. Para quem usa o Views, gestão de atendimento e comunicação, ele é disponibilizado para ele, o escritório de contabilidade, um blog, né, um mini blog, ele pode publicar notícias para os colaboradores e para os clientes. Ele quer fazer um comunicado para todos os colaboradores que no dia 15 não vai haver expediente. Então ele pode fazer esse comunicado para cliente de forma online. O cliente se loga, já vai ter um bloco de notícias do escritório. Existe a gestão de documentos, que é o protocolo online que a gente acabou de comentar aqui, onde eu publico tudo que sai do top, é publicado nessa nuvem, e o escritório sabe quando o cliente dele viu ou não viu o documento ainda. Aí vem a solicitação de serviços, de forma geral, ele pode pedir para qualquer departamento o que ele quiser, é uma solicitação geral, e a folha tem algumas particularidades, como ele fazer uma admissão, o cliente lá na ponta, vamos brincar aqui, a padaria lá, o dono da padaria, ele vai admitir um novo padeiro. Ele vai acessar o Views, vai fazer uma solicitação de admissão, vai preencher todos os dados requisitos para poder fazer a importação na folha, é bastante informação. Pode já nesse momento anexar os documentos do colaborador dele, para vir lá para o escritório pronto, e encaminhar para o escritório. Aí existe todo o trâmite de entendimento entre os contador lá na ponta, que recebe essa solicitação, valida se veio a informação do PIS correta, o CPF, os dependentes. Então ele faz uma validação. Só vai importar para a folha a partir do momento que ele aceita essa solicitação. Ó, tá ok. Deu ok, a folha começa a enxergar a solicitação, importa no primeiro F4 que ele der lá para importar. Caso contrário, fica no trâmite de vai e vem. Vamos pensar assim, para quem usa o Helpdesk, é praticamente aquilo ali, uma forma mais focada para o escritório de contabilidade. Ele pode fazer uma solicitação de afastamento, solicitação de aviso de rescisão e férias, ele pode fazer apontamentos dentro do sistema. Uma alteração que a gente soltou agora, que já vou mostrar para vocês, os apontamentos, com o advento do E-Social, acho que alguns já devem ter passado por isso, a partir das filiais que eu tenho hoje da empresa, viraram uma locação, não são mais empresas dentro do top. Então a gente tem que fazer alguns ajustes meio que às pressas os últimos dias aí para poder atender uma situação de alguns clientes que têm várias filiais que viraram locação. Então hoje eu consigo atender hoje tanto o CNPJ, multi-empresa, como multi-locação, tá? Então eu consigo, o usuário lá na ponta que eu criar, o meu cliente ver, ele só vai ver a locação que eu quiser definir que ele vai ver, ou que ele pode ver mesmo, tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho como é que ficou esse dentro do VaptVupt, do Views. Ele pode fazer uma solicitação de alteração contratual e cadastral, vou dar aumento, vou mudar de função, vou mudar a alocação dele, ele pode fazer tudo via solicitação. E a cadastral mudou o endereço, então N informações que ele pode alterar do cliente lá. Solicitação de atualização de dependentes, nasceu um filho novo, agora quer adicionar a sogra, o sogro como dependente, aí vai, então ele pode fazer isso tudo de forma também como solicitação. A solicitação de aviso de saúde ocupacional era para agora, para mês passado, se eu não me engano, foi prorrogado para janeiro, mas no sistema já está atendendo, a Folha importa isso automaticamente, o cliente lá na ponta, o dono da padaria, consegue fazer todos os avisos de saúde, está errado ali, uma saúda, ele faz todos os apontamentos lá do quem é o médico, qual foram os exames que fizeram, qual foi o resultado, cai isso dentro da folha, a folha manda para o social, já está feito isso aí, já está prontinho já. Existe um repositório XML, uma integração com o eBusca, que ela está praticamente
pronto, a gente vai subir uma versão nova nos próximos dias. Todas as notas que foram manifestadas na busca, eu vou conseguir mostrar para o cliente lá na nuvem, lá para ele poder enxergar os XMLs que ele manifestou, que ele emitiu no período. Tem a geração integrada de processo no DUS, que é aquilo que eu falei lá no Views, que é o contrário. Lá ele finaliza as tarefas, já mata uma solicitação gerada. Aqui é a solicitação avulsa, que vai me gerar tarefas para N pessoas dentro do meu escritório. Então ele vai distribuir, de uma solicitação, ele distribui várias tarefas para todo mundo trabalhar. Por exemplo, uma solicitação de alteração contratual, e às vezes envolve mais de um departamento, depende do escritório. Então eu já consigo explodir o processo a partir da solicitação, chega nos departamentos, cada um faz a sua etapa. Quando foi publicada a alteração contratual, a solicitação já pode ser finalizada e entregue para o cliente com anexo já da alteração contratual dele. Então, isso é a integração que a gente fala entre os módulos. Da mesma forma, existe uma interface integrada com o top. O cliente, o escritório não precisa ficar navegando na internet, num browser, ele pode, de dentro do top, ver as solicitações que estão chegando para ele, como ele for o responsável por aquela empresa. Tá? Então, isso aqui é uma visão geral do Views. Carinha dele, bem próximo dos, né? A gente tentou criar um padrão de cores, mas o cara pode mudar as cores. Depois eu vou falar de algumas melhorias que a gente vai fazer em breve para poder distribuir para vocês também. Tá? Uma carinha bem simples, existe uma área de notícias, tá? É integrado com algumas coisas do nosso CRM, base de conhecimento, algumas circulares. Aqui é a área de notícias do cliente. Isso aqui vai sair, já deve ter até tirado fora o Adobe. Aqui está uma agenda de atividades do escritório. Ele pode agendar uma reunião, o cliente recebe essa informação na agenda dele, lá na ponta. Agendar uma reunião com o cliente amanhã. O cliente, quando ele se logar, ele vê que o escritório já agendou uma reunião com ele, tal dia e tal hora. Então, existe essa integração de agendas também. Da mesma forma, o cliente lá na ponta, quando tiver um tributo publicado, também já vai enxergar esse tributo na agenda dele, que ele tem que pagar um DARF, que ele tem que pagar o PGDAS, que ele tem que pagar tudo que tem para pagar, tudo que envolve valores, né, já consegue enxergar isso. Tá, então essa aqui é a visão, depois a gente vai navegar também, tá, para a gente poder enxergar tudo, essas informações que eu estou falando aqui de forma prática. E por último, vamos ver uma visãozinha geral aí, teoria do métodos Colos, que é o portal do colaborador. Como eu falei, ela é uma extensão do Views, tá? Ela estende o meu acesso, a gente fala última milha, o meu acesso próximo é o cliente, que é o meu contrato. Eu estou dando acesso para o cliente dele agora, na ferramenta, então eu consigo chegar nele, e agora estou estendendo esse acesso ainda à última milha que eu tenho lá, que é o colaborador da cadeia. Então eu tenho uma cadeia completa, então colaborador, cliente do escritório, meu cliente, e a gente consegue chegar nesse funil aí, consegue chegar na última milha que a gente fala aqui de forma generalizada. Então o que é o Colos, na verdade? O portal do colaborador é uma plataforma que permite aos colaboradores dos clientes da contabilidade ter acesso às publicações do Top Folha em um canal online totalmente seguro. Tudo que publica que tem um CPF vinculado a um colaborador, eu consigo distribuir isso de forma segura para o cliente lá na ponta, para o usuário lá na ponta. O Colos melhora a comunicação do cliente da contabilidade com seus colaboradores, otimiza a redução de custos e tempo para o cliente e a empresa de contabilidade, elimina os processos de impressão e distribuição de documentos, o que reduz o papel utilizado no processo de forma significativa, o que torna um diferencial em ações de sustentabilidade e ações ambientais, que é o tal do carbono zero. Então, eu tenho um selinho que eu posso colocar que eu estou diminuindo a emissão de carbono. Então, não vou usar papel, então eu garanto isso usando o Colos. Principais funcionalidades, como já falei já no começo, então é acesso aos recibos de salário, adiantamento e férias, possibilidade do colaborador atualizar os dados, ou seja, eu estou estendendo para o padeiro atualizar os dados cadastrais dele, não mais o dono da padaria. Então, se o cara mudou de endereço, ele vai fazer uma solicitação, mudou o endereço, ele abre uma solicitação de dentro do portal, cai lá no escritório de contabilidade, contabilidade confirma, importa para a folha,
e a folha fica atualizada. Da mesma forma, ele pode fazer uma alteração de incluir um dependente, nasceu um filho dele, ele vai lá, coloca os dados, excluir um dependente. Então, o colaborador na ponta tem total autonomia para fazer isso aí, baseado numa política de segurança do escritório junto ao cliente dele. Funcionalidades dele de forma resumida. Uma ativação de conta simplificada, vocês vão ver que o processo de ativação ele é bem simples. Depois que existe já uma contratação do Colos, o escritório de contabilidade é quem gerencia as contas, né? Não somos nós que vamos controlar isso, é o escritório de contabilidade que compra as licenças e distribui para a carteira de clientes deles. Aí lá na ponta o colaborador tem um acesso simplificado para ativar e ter acesso às suas informações no portal. Eu disponibilizo para a padaria um quadro de aviso, é o famoso aniversário do mês. Hoje teremos a visita da Cacau Show. Esses papelzinhos que a gente vê colado nos quadros das empresas, a gente disponibiliza isso numa visão online. O colaborador se logou, ele vai ter acesso aos avisos que o dono da padaria quer dar para ele. Tá? Então, existe essa possibilidade. O colaborador pode fazer consulta de recibos de pagamento e adiantamento com protocolo online, ou seja, eu, escritório de contabilidade, sei quando o colaborador visualizou o recibo de pagamento dele. Então, existe uma gestão de protocolo online aí. Consulta de informe de rendimento, a Folha vai publicar isso para o cliente, para o escritório, que vai ser distribuído automaticamente para os colaboradores dele também, de forma toda online. Aviso de férias, consulta de recibo de férias. Consultar os documentos pertencentes ao colaborador, ou seja, o padeiro pode publicar uma cópia dos documentos do colaborador e deixar guardado lá. O colaborador tem acesso às informações. Consulta de históricos, salário, função, horário, afastamento, férias, transferências e contribuições sindicais. Tudo que é histórico tem na folha sobe para ele e tudo que é alimentado sobe automaticamente. Pode fazer uma solicitação de adiantamento e férias. Pode comunicar falta e afastamento. E como eu falei, tudo isso está integrado com o VIOS. O colaborador fez uma solicitação, uma inserção de alguma informação, lá chega para o contador ou para o dono da padaria interpretar e autorizar ou não. Tá? Então, a gente quer fazer uma coisa tudo de forma automática, para não ter nada de mandar WhatsApp, mandar e-mail, não. O cara, pelo portal, ele consegue ele conversar com dono da padaria, a padaria conversar com o escritório, tudo de forma online. Essa aqui é a carinha do VIOS na visão do escritório, né? Ou do padeiro, vai depender da contratação dele. Então, o dono da padaria pode acessar e fazer a gestão dos colaboradores dele, fazer as publicações de quadro de aviso, entre outras coisas, né? Então, essa aqui é uma visão vamos colocar assim, do RH da padaria. E essa aqui é uma visão do colaborador. Então, aqui em cima tem os resumos do que ele tem para publicar, os avisos que tem para ele, quantidade histórica que tem para ele, quais documentos tem para ele. Isso aqui é uma coisa que a gente já está integrando também, uma forma de ter um calendáriozinho dentro da padaria, vou colocar assim, usando essa metáfora para ficar fácil. A gente está falando lá do cliente, né? Então ele vai ter um quadro, um calendáriozinho de aniversários do mês, a gente vai integrar algumas coisinhas ainda que não estão bem definidas, mas já está pronto para a gente poder usar uma agenda corporativa aí, corporativa e colaborativa. Então aqui tem os menus lateral que ele pode acessar, né, acessar os avisos, histórias, documentos e fazer as solicitações que ele tenha necessidade. Tá? Lembrando que os 3 módulos, gente, eles são independentes, tá? Eu não preciso contratar o métodos. Não, tem que contratar o métodos e colocar no escritório. Não, o métodos é o chapéu. Eu posso ir agregando módulos conforme eu vou crescendo o meu planejamento de qualidade, a minha consultoria junto aos órgãos a gente sabe que o Brasil tem vários grupos que se reúnem para melhorar a qualidade do serviço. Então, conforme vai tendo a política de implantação de novas KPAs, novas funcionalidades para atender um certo ISO, uma qualidade, uma certificação, ele pode ir agregando isso usando métodos. Vou começar pela minha gestão de tarefa. Legal, organizei meu escritório, agora eu vou começar a organizar meu atendimento. Aí eu posso subir mais um nível.
Aí eu faço a gestão para implantar isso nos meus clientes ou nos meus maiores clientes, os que dão trabalho que geram muita demanda. E por fim eu posso ainda estender isso a um outro nível, que é dar ao meu cliente, o escritório de contabilidade, né? Dar ao cliente dele, vamos colocar assim, o acesso para os colaboradores dele. Então ele vai ter um crescimento aí de mercado enorme, vai ter um diferencial, né? Eu ofereço isso para o seu funcionário, tá? Então para a gente reforçar aqui. Então, finalizando nossa teoria, o método elimina o uso de diferentes planilhas. A gente sabe hoje que eu fui em alguns, né? A gente foi lá no pessoal do Capra, no irmão dele, no Sérgio, ele usa algumas planilhas. Também a gente conversou algumas coisas com o pessoal do Comunela, um cliente nosso também, cliente do Capra, também usa algumas planilhas. Aqui em Londrina eu visitei alguns clientes, lá atrás, há um tempo atrás, a maioria usa tudo planilha Excel. Aqui no Excel é a vida desses gestores aí. Sem isso aí, os caras estavam perdidos. Então, a ideia do método é substituir isso. Eliminar essas planilhas e centralizar tudo o que acontece na empresa de contabilidade em um único local. Ou seja, joga as planilhas fora de qualquer lugar, do celular eu consigo enxergar o que está acontecendo no meu escritório de contabilidade. Permite o controle de prazos e padroniza a execução das atividades. Lógico que com isso vai eliminar possíveis multas e retrabalhos. Por fim, vai garantir a visibilidade total do negócio em um único ambiente. Tirei meu controle por planilha, joguei dentro da ferramenta. Eu tenho acesso a tudo que eu preciso lá dos meus colaboradores, das minhas tarefas, das minhas obrigações, se eu vou ter multa, por que eu vou ter multa, o que aconteceu, então ele consegue enxergar isso aí. Como está ali embaixo ali, o gestor sabe o que e quando um colaborador deve iniciar e entregar uma tarefa. Então ele tem essa visão, ele sabe se o cara não começar a tarefa hoje, ele não entrega ela amanhã. Então ele consegue ter essa visão e cobrar o porquê que não começou ainda, para entender o que está deficiência, se precisa melhorar alguma coisa, treinamento, contratar gente. Então a ideia do método é oferecer isso de forma gerencial para o gestor da empresa de contabilidade. Só para a gente entender agora onde a gente está aqui agora, né? O que a gente tem na mão hoje. A partir de 2020 aí, 2021 é a que a gente quer crescer. Voltar a ser forte, né? Vamos dizer assim. Então eu tenho lá hoje o produto chamado Excelsius, né? Que é o top, a gente sabe como é top. O top é 4 módulos: contábil, patrimônio, fiscal, folha, e teria ali o Directus também, que ele faz parte do top, do Excelsius. O que eu tenho hoje? Eu tenho uma linha de produto Excelsius, que é contabilidade, que é a parte que faz a parte burocrática, onde vai me gerar, é o meu maquinário, vamos colocar assim. E agora eu tenho o Métodos, que é uma outra linha de produto, uma outra vertente que a gente pode unir esses dois, que eu vou fazer o quê? Eu vou controlar tarefa, atendimento e colaborador. 3 pontinhos ali, não é porque a gente quer crescer, não. Eu quero crescer o método horizontalmente. Posso criar ali amanhã um protocolo físico, posso criar um sistema financeiro, não sei se é o interesse. Então, a ideia do método, gente, é crescer. Ele vai crescer horizontalmente. Eu vou fazer ele virar muito módulo ali. A ideia é essa, fazer um método virar uma linha. Vamos ter duas linhas de produto. Excelsius, desktop. Métodos, nuvem. É 100% nuvem a ideia do método. Nada de desktop. Alguma coisinha ou outra tem que estar desktop para poder fazer a comunicação, mas o método, a nossa intenção é fazer o método crescer horizontalmente de uma forma estratosférica, vamos colocar assim, para ficar bonito. Tá? Então, só para vocês entenderem os dois cenários, o que é o Excelsius e o que é o método nesse novo conceito. O Excelsius é a parte contábil e o método é a parte de serviço.